Fala galera, e aí pessoal do Anad Teens, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan do canal Jesus Freaks e é um grande prazer para mim estar aqui mais uma vez. Dessa vez, né, hoje a gente vai conversar um pouco, né, uma ministraçãozinha bem curta sobre o que é ser igreja, né, o que é ser igreja. A princípio eu só queria, né, deixar claro, né, para não ter que ficar citando o nome toda hora, que todos esses estudos foram baseados, né, no comentário bíblico de N.T. Wright sobre as cartas de Paulo e nesse livro incrível, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald B. Cravel. Bom, a princípio queria dizer de que a igreja é a assembleia, é a reunião das pessoas que acolheram o reino de Deus em suas vidas. A igreja não é um edifício, não é um programa, não é uma liturgia, não são 4 paredes, não é um templo. A igreja é a comunidade visível das pessoas que vivem pelos valores do reino de Deus. Paulo, nas suas cartas, eu quero, como é um tema um pouco complexo, vamos dividir essa pequena ministração falando um pouco das 3 ilustrações que Paulo usa para explicar a igreja, né? Paulo, a princípio, na carta aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 17 a 22, eu não vou ler que é muito grande, você pega a sua Bíblia e lê, ok? A primeira ilustração que eu quero falar é de que Paulo, ele ilustra a igreja como sendo um edifício, e se a igreja é o edifício, Cristo é a pedra angular que sustenta. O que é a pedra angular? É a pedra que ela se encaixa de maneira que todas as outras rochas e todos os outros tijolos são sustentados ali naquela pedra. Se não tivesse essa pedra, não haveria o resto do edifício. Se tirar essa pedra, o edifício desmorona, e Cristo é essa pedra. Nele estamos edificados, é por causa dele que temos paz. E o fato de sermos esse edifício, de sermos uma comunidade, diz que precisamos ter paz uns com os outros e termos paz com os que são diferentes. Jesus, ele mostra isso muito claramente quando ele faz a distribuição dos 12 discípulos, né? Ele reúne 12 caras, e nessa lista de 12 homens existe um cara chamado Mateus Levi, que trabalhava para o governo romano, e um cara chamado Zelote, Simão Zelote. E Zelote, por que ele tinha o nome de Zelote? Porque ele fazia parte de um grupo que queria promover uma guerra contra o Império Romano. Cara, no mesmo grupo tinha um que trabalhava para o Império Romano e o outro que queria destruir o Império Romano. Cara, a primeira mensagem do reino de Deus, da igreja, do corpo de Cristo, é de que temos comunhão com aqueles que são diferentes de nós. Somos edificados, entrelaçados uns com os outros e vivemos juntos em comunidade com aqueles que pensam diferente, que agem diferente, mas que também são filhos do mesmo rei. Nessa comunhão é que Deus habita em nós. Uma coisa que N.T. Wright vai falar é de que juntos e somente quando estamos juntos é que Deus olha para nós e se encanta e habita em nosso meio. A igreja não sou eu, mas é a singularidade do nós, é estar junto. Quando nós estamos juntos, estamos em comunidade, é ali onde Deus habita, certo? A segunda ilustração que Paulo vai usar é a de corpo, sabe? Em 1 Coríntios 12, do versículos 12 até o 26 ali, Paulo, ele vai usar a ilustração de um corpo, de que a igreja é um corpo, por estar em Cristo. Se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Se a igreja é o corpo, nós somos governados, direcionados pelo cabeça. Nós estamos totalmente entrelaçados no cabeça, como ramos de uma árvore. Todos os ramos têm a sua função, o seu trabalho, mas elas só estão vivos porque estão ligados na árvore, estão ligados ali nas raízes da árvore, certo? Então, cara, a ilustração que Paulo está dizendo é que nós somos um corpo e estamos debaixo de Cristo, que é o cabeça, subordinados, submissos a Ele. Ser igreja é ser submisso a Cristo. E além de ser submisso, é ser submisso em comunidade. Mais uma vez, essa ilustração do corpo nos mostra de que nós precisamos uns dos outros. O corpo é feito de muitos membros, mas nenhum membro consegue viver independente um do outro. Todos estão ligados. Esses dedos estão ligados numa mão, ligado no antebraço, num cotovelo que liga ao tórax, e dentro do meu corpo existem vários sistemas, o digestivo, o sistema respiratório, o sistema... São muitos sistemas, mas todos dependem. Se um sistema para de funcionar, todos param de funcionar. O que Paulo vai dizer é que, cara, nós dependemos, nós precisamos uns dos outros, sabe? E que o amor de Cristo, ele nos torna uma só pessoa, sabe? Quando aquele irmão chora e perde, nós choramos junto com ele. Quando aquela pessoa recebeu um prêmio e nós nos alegramos com ela, sabe? No Anad Teens teve o
melhores do ano, e a gente viu aquelas votações e uns ganharam e outros perderam, mas no corpo, na igreja, aqueles que perdem se alegram com aqueles que venceram, e aqueles que venceram choram por aqueles que perderam, porque somos um corpo, nós cuidamos e zelamos uns pelos outros, certo? Muito interessante, a minha mãe, ela tava falando, né, a minha irmã de 3 anos tava dando muito trabalho, e aí o meu padrasto pegou e deu uma bronca, um tapão assim na minha irmã, e aí a minha irmã chorou, né, ela precisava, né, tomar uma correção, mas ela chorou, e aí a minha mãe viu e ela falou, nossa, Gustavo, eu chorei junto com ela, sabe? E ser corpo é justamente isso, é você receber o amor daquele que nos faz um só, e quando aquele apanha, a gente chora junto com ele, porque dói na gente. Colossenses 3,14, Paulo diz que o amor é o elo que une perfeitamente todas as coisas, e é justamente isso que une a igreja, mesmo sendo tão diferentes. E cara, ser igreja, estar no corpo ali de Cristo, essa ilustração mostra de que nós temos muitos talentos, cada órgão tem uma função, mas de que todas essas funções nós trabalhamos juntos em obediência ao cabeça. Essas funções que o corpo tem é somente porque eles recebem direcionamento da cabeça. Da mesma forma, os cristãos governados por Cristo trabalham em comunhão, eu com você e você com ela e ela comigo, em obediência e para a glória do cabeça. Eu uso o meu talento de desenhar junto com aquele que tem o talento de pintar, o meu talento de pregar com aquele que tem o talento de cantar, para que o cabeça seja glorificado. Aquele que tem o talento de dançar e o que tem o talento de gravar, para que o cabeça seja glorificado, certo? E a terceira e última ilustração que Paulo diz sobre a igreja é de que nós somos a noiva de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 32, Paulo está decorrendo todo um texto sobre casamento, e quando ele vai falar para finalizar o casamento, ele fala, mas eu falo de Cristo e a igreja, e se nós a igreja somos a noiva, Cristo é o noivo, certo? E porque somos noiva, nós amamos o noivo. Ser igreja é amar a Deus de todo o coração, juntamente uns com os outros. E é interessante porque o período do noivado é um período, tipo, na reta final pro casamento, que é para você conhecer mais aquela pessoa que você vai casar. E é exatamente isso, como noiva, nós devemos gastar mais tempo em conhecer ao nosso noivo. E para finalizar, sobre essa ilustração de ser igreja como um noiva, é porque aguardamos ansiosamente a chegada do nosso noivo. Ser noiva é aguardar ansiosamente o dia do casamento. Logo, ser igreja é aguardar ansiosamente o dia que ele virá nos buscar, de que estaremos para sempre com o nosso noivo, com o nosso cabeça, com o nosso edificador, certo? Cara, a igreja deve ser o lugar no qual juntos aprendemos a ser verdadeiros seres humanos e, adorando a Deus, servimos a Ele, refletindo a sua imagem no mundo. N.T. Wright. E aí, você tem sido igreja? Você tem vivido em comunidade? Não dá pra ser igreja sozinho. Você tem gastado tempo com as pessoas, chorado com os que choram, se alegrado com os que se alegram, sendo submisso a Cristo e aguardando ansiosamente a volta dele? Cara, compartilha esse vídeo, eu espero que tenha te edificado. Mano, curte, comenta, manda pra galera. E é isso, Deus abençoe e falou!